Gente, o discurso da presidente eleita da Itália foi de arrepiar, me emocionou demais. Ela foi cirúrgica para explicar por que a esquerda odeia tanto a família. E hoje, pegando então como gancho o discurso da presidente, eu vou lhe mostrar a importância da família na nossa formação. Quanto que a família é um instrumento de Deus para nos manter livres. A família é o último castelo forte que mantém a sociedade de pé. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Primeiro, vamos assistir um trechinho, né, do discurso dela, mas pegue o lenço aí, segure-se para não chorar. Potrei farne tante altre di queste domande. A monte c'è quella che ci facciamo oggi: perché la famiglia è un nemico? Perché la famiglia fa così paura? C'è una risposta unica per tutte queste domande: perché ci definisce, perché è la nostra identità, perché tutto quello che ci definisce in questo tempo è un nemico, per chi vorrebbe che non avessimo più un'identità e che fossimo solamente schiavi, consumatori perfetti. E allora è sotto attacco l'identità nazionale, è sotto attacco l'identità religiosa, è sotto attacco l'identità di genere, è sotto attacco l'identità familiare. Non devo potermi definire italiana, cristiana, donna, madre, no. Io devo essere cittadino X, genere X, genitore 1, genitore 2, devo essere un numero. Perché quando sarò solamente un numero, quando non avrò più un'identità, quando non avrò più radici, beh, allora sarò lo schiavo perfetto in balia della grande speculazione finanziaria, il consumatore perfetto. E questa è la ragione per la quale oggi noi facciamo tanta paura. Questa è la ragione per la quale oggi questo appuntamento fa tanta paura. Perché noi non vogliamo essere dei numeri, noi siamo qui per dire che noi non siamo dei numeri, noi difenderemo il valore della persona umana, di ogni singola persona umana, perché ognuno di noi ha un codice genetico unico e irripetibile. E questo, piaccia o no, ha del sacro. Lo difenderemo Dio, la patria e la famiglia, che fanno tanto schifo a qualcuno. Lo faremo per difendere la nostra libertà, perché noi non saremo mai schiavi e semplici consumatori in balia della speculazione finanziaria. Ecco la nostra missione, ecco perché oggi sono venuta qui. Scriveva Chesterton ormai più di un secolo fa: fuochi verranno attizzati per dimostrare che 2 più 2 fa 4. Spade verranno sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi in estate. Quel tempo è arrivato, signori. Siamo pronti. Grazie. A presidente perguntou, né, por que a família é um inimigo para a esquerda? Porque a família nos dá identidade, nos dá raízes. Porque eles gostariam que nós não tivéssemos mais identidade, que fôssemos somente escravos, consumidores perfeitos, disse a presidente. Eles querem que você não tenha identidade para que eles possam imprimir a identidade deles em vocês e em seus filhos. Esse é o jogo, né? John Dewey, fascista, um dos homens responsáveis por estabelecer o jardim de infância nos Estados Unidos, ele dizia que era necessário retirar os filhos o mais cedo possível de seus pais e torná-los o mais diferente possível de seus pais. Você lembra quando Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia, deportados para a Babilônia? Você lembra que eles foram feitos escravos lá? E qual foi uma das primeiras atitudes que aquele governo opressor tomou em relação àqueles meninos? Mudar o nome deles, a identidade deles, para que eles não se lembrassem de quem eles eram, que não tenhamos identidade para nos tornarmos consumidores perfeitos, disse a presidente. E é isso mesmo. No livro Armas de Instrução em Massa, o renomado professor Taylor Gatto fala que grandes industriais como Rockefeller financiaram o projeto de educação obrigatória nos Estados Unidos. Numa carta da Fundação Rockefeller, eles anunciavam: queremos um povo ignorante e submisso. William Harris, o homem que chegou bem na época da educação obrigatória e foi o pedagogo mais influente nos Estados Unidos, ele via a escola como a preparação para o trabalho e cria que a escola devia alienar o indivíduo de si mesmo, da família e da religião. Sabe, essa massa uniforme, acreditavam eles, não iriam produzir guerras. Gatto então comenta isso. Se você frita hambúrgueres, passa o dia no computador, desembala e estoca mercadorias da China ano após ano, você lida melhor com o tédio se tiver uma vida interior superficial, da qual possa fugir através do álcool, drogas, sexo, da mídia ou de outros comportamentos viciantes aparentemente inofensivos. Ou seja, se a gente vai ter uma vida apenas material e pequena e tacanha, realmente esses valores que
alimentam a alma humana, Deus, amor, família, é melhor a gente arrancar tudo isso. Para esses grandes industriais que nos veem apenas como consumidores, é fundamental que sejamos idiotas, sem raízes, sem identidade, pois quando isso acontece, nos tornamos pessoas desapegadas a Deus, sem laços com a família, e aí resta o quê? Apenas os prazeres materiais. Pessoas que não sabem o que é o amor de Deus, não sabem o que é o amor de uma família, elas precisam preencher isso de outra forma. Esse vazio que fica no coração, eles precisam preencher de outra forma. E como que fazem? Tornando-se pessoas consumistas, que acham que a felicidade está no próximo celular, no próximo carro, e não no próximo abraço, na próxima oração. E é numa família amorosa que aprendemos sobre o amor, essa coisa imaterial que preenche a alma humana. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, enfim, de todas as coisas espirituais que preenchem a alma humana, e o amor é uma delas. Quem aprendeu sobre o amor sabe, não é um carro que vai determinar a minha felicidade, não é. Ou seja, uma pessoa que pensa dessa maneira, não que ela veja as coisas materiais de maneira negativa, mas ela entende que as coisas materiais são apenas um meio, não um fim, né? Porque tem um monte de gente imbecil. O alvo da existência dele é ter um carro. Pelo amor de Deus, isso é uma coisa idiota. O carro é um meio para levar você com a sua família para algum lugar, te levar com alguém que você ama para algum lugar, mas ele não é meio. Mas o homem, o tolo, ele pensa que o carro é meio. O alvo da vida dele é ter um carro, mesmo que seja ao custo de perder a sua família. Então veja bem, uma pessoa que vê dessa maneira as coisas materiais como algo útil sim, mas não como alvo da vida, essa pessoa ela é muito ruim para o mercado. Agora, uma pessoa materialista, desprovida de Deus, desprovida de fé, de amor, de família, vai se tornar um consumista. Sim, o único prazer dele serão os prazeres materiais, comprar coisas, e apenas isso. Então, essa pessoa, para o mercado, para os grandes industriais, é uma maravilha. Essas pessoas estão até dispostas a deixar de lado a família, deixar de lado o seu Deus, para comprar essas coisas que eles acreditam que vai conferir alegria à existência deles, propósito à existência deles. Então, uma pessoa sem identidade, sem vínculos com a família, sem uma fé forte em Deus, é uma pessoa fraca. Pessoas fracas são presas fáceis nas mãos de ditadores e de grandes empresários que visam apenas ganhar dinheiro em cima das suas cobiças. Então, voltemos a outra frase, né, da presidente. Eu não posso me definir hoje, né, por conta da pressão da esquerda, eu não posso me definir como italiana, cristã, como mãe. Eu tenho que ser um número, porque ao não ter identidade, eu sou um escravo perfeito, um consumidor perfeito. Genial, genial, genial. Mudar nossa identidade para nos tornar seus escravos. Como eu falei, né, em relação a Daniel e seus amigos, que mudaram a identidade deles, mudaram o nome deles. É isso que eles querem. Tudo que, sabe, que lembrava Israel, os babilônicos queriam aniquilar. Tudo que lembra o nosso Deus, a nossa identidade, nossa família, ditadores, homens que querem apenas vender coisas para nós, estão preocupados apenas em nos ver como consumidores. Esses caras, eles querem mesmo aniquilar a nossa identidade. Como eles querem? No meu curso, né, Criação de Filhos, e também no meu curso Homeschooling, eu falo sobre o método de Deus para educar crianças, para criar filhos, pais presentes e uma Bíblia. Sermos família, este é o método. E sabe que muita gente não acredita nisso. Quando eu falo isso, eles falam, não, me deu uma regrinha, me deu um método. Enfim, mas a família, é a família que é tudo. A família que dá pra gente, transmite a fé em Deus. É por meio da família que nós sabemos o que é amor. Enfim, a família é fundamental para o nosso desenvolvimento como seres humanos. O meu pai, ele saiu da terra dele, o Rio Grande do Sul. Tem algum gaúcho aqui? Deixa aqui um comentário. Nova Brécia era o nome da cidadezinha dele lá. Então ele saiu muito cedo e foi para o Rio de Janeiro. Ainda adolescente, morou numa das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro, e ele conta que ele sempre se lembrava da mãe dele. Meu pai ainda não havia se convertido, mas o vínculo dele com a mãe dele o livrava de se envolver em muita coisa ruim. Ele diz que sempre falava, eu me lembrava da minha mãe, eu ia trazer tristeza para minha mãe. Então eu não mexia com droga, apesar de ter um monte de gente lá do meu lado que mexia. Tá vendo, gente? O poder de uma família é dose, porque os crentes não acreditam nisso, no poder da família. A esquerda acredita. Por isso, sistematicamente, ela está atacando a família. Por isso, sistematicamente, ela tenta separar os filhos dos pais. Quando Deus enviou seu filho, Jesus, à terra, onde Deus o deixou? Numa escola romana? Na casa de um sacerdote judaico. Na Grécia? Capital da intelectualidade. Não. Foi numa família pobre, de um lugar longe dos centros de poder e prestígio social, de influência política. José e Maria em Nazaré. José e Maria em Nazaré. Esse foi o endereço de Jesus Cristo. Mas lá, nessa família,
longe das capitais, diz o texto bíblico, assim, Jesus crescia em sabedoria. Em Israel, um método bíblico para formar uma criança temente a Deus, Deuteronômio 6:7. Os pais, de manhã, de tarde e de noite, ensinando a Bíblia aos seus filhos. Tá vendo? O método de Deus? Família. Família cheia da Bíblia. Uma família cheia do conhecimento do Senhor. A presidente está certa. Uma criança criada longe da doutrinação da esquerda, longe do projeto de emborrecimento das escolas, num lar, mesmo um lar imperfeito, quer dizer, todos os lares são imperfeitos, né? Ela pode ser pobre, essa criança. Ela pode estar numa família que não é um berço de cultura, mas se for um lar com pais que amam seus filhos, essa criança, criada assim, ela é um perigo. Ela não será facilmente captada pela esquerda e nem pelos grandes industriais. As pessoas não notam, mas as escolas formam apenas pessoas para trabalhar na indústria, sem identidade. Por quê? Porque para carregar pedra para os grandes faraós que estão construindo seus enormes impérios, não é necessário identidade, criatividade, porque identidade é essa coisa única, está muito associado com a criatividade. Não. Muito pelo contrário. Quanto menos criativo, melhor. Para carregar pedra não precisa ser criativo. Então é isso, gente. O discurso dela é fundamental. Fundamental porque mostra o quanto que nós, tanto os cristãos conservadores, entendem o óbvio. O quanto que a família é fundamental para o nosso desenvolvimento. Platão, ele dizia que numa sociedade perfeita, as crianças deveriam ser criadas longe da família, pela sociedade. As ideias de Platão estão em prática, foram postas em prática, estão aí. Agora, estamos vendo as ideias de Platão. As crianças estão sendo criadas por todo mundo, menos pelos próprios pais. Qual o resultado disso tudo? Desse distanciamento dos pais para com seus filhos? O suicídio já é a segunda causa de morte entre os jovens. Crianças angustiadas, já crianças ansiosas, crianças acima do peso, enfim, rebeldes, mal comportadas, o negócio não está bom. A família é um método de Deus. A presidente está certa. E se você quiser saber mais sobre isso, adquira meu curso Criação de Filhos. E eu tenho certeza que isso vai ser um instrumento para restaurar sua família. E você vai ver que a gente precisa de esforço sim para educar os nossos filhos. Mas é muito mais simples do que você imagina. Muito mais simples. Como os antigos, mesmo analfabetos, formaram doutores. E hoje, os doutores estão formando analfabetos. O que será que eles têm errado? No meu curso Criação de Filhos eu explico isso. Deus abençoe, até o próximo vídeo.